Olá, seja bem-vindo mais uma vez a mais um assunto importante, o Novo Testamento Interlinear Grego-Português, Mateus capítulo 1. Eu já havia comentado algo a respeito, mas hoje vou abordar um pouco mais sobre esse trabalho que eu estou fazendo, onde você tem o texto grego traduzido palavra por palavra do grego para o português. Isso se chama interlinear, e é o que você vê aqui, por exemplo, o relato do Evangelho de Mateus, todo em grego, sendo traduzido. Aqui é apenas uma amostra, porque ele ainda está em trabalho, está sendo feito, onde você vê, por exemplo, ó, Zadok, pois gerou a Akim. Então, no texto grego, Zadok de egenesenton Achim, e assim vai, tá bem? Ó, aqui você vê a palavra em grego, Matan de egenesenton Jacob. Matan, pois gerou a Jacó, ou tornou-se pai de Jacó. É notável esse trabalho, ele demanda muito esforço, muita dedicação. E aqui você vê a carcaça no login feito lá dentro, onde é realizado, onde é corrigido, enfim, aqui é editado. O trabalho ainda vai ser formatado para se produzir o que é conhecido aqui, citado aqui como o Novo Testamento Interlinear Grego-Português. Tá vendo aqui? Mateus aqui capítulo 1, mas ele vai até Apocalipse, não é? E quais são as bases? Com que base, né? Quais são os textos consultados como base, texto padrão? Eu estou usando aqui o texto da NA, né? Nestle Aland. Aqui você tem um aparato erudito do texto em grego de Mateus até Apocalipse. Agora está na sua 29ª edição. Eu estou com um aparato, né, crítico, que seria todos os documentos ali. Indo para o começo, olha, todos os textos em manuscritos papiros que você encontra, eles são muitos para se produzir um texto de Mateus até Apocalipse em grego, né? Esse aqui, por exemplo, o aparato crítico, ele traz o P1, que é o papiro 1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, ó, vai até o P127, tá vendo aqui? P de papiro. Todos esses papiros estão disponíveis, muitos deles estão até em domínio público, em formato eletrônico, mas esses manuscritos têm que ser consultados um a um, quando se encontra dificuldades e variações textuais, mas nem todos às vezes são consultados. Mas no caso de um texto de variação duvidosa, vai ter que se estudar cada passagem. Eu tenho aqui então, nesse aparato crítico, você encontra aqui os manuscritos chamados grandes unciais. Você vê o Aleph, o A, o B, né? Então o sinaítico do quarto século, o alexandrino, né, ali do quinto século, o vaticanos, todos esses são os grandes unciais, né? Os 4 grandes unciais são os peso pesados da manuscritologia, né? Onde você tem um texto que era mais completo, mais antigo. Então esses são usados como base, e há aqui vários deles, né? Eles eram produzidos em pergaminho, uma espécie de couro feitos de pele de animais como cabra, carneiro, né, ovelha. Ele era estirado e preparado para se escrever. Então você tem aqui vários, uma infinidade de textos unciais. Unciais quer dizer maiúsculo, só letra maiúscula. Você tem também os papiros, que são mais antigos. E você tem outros aqui que foram usados como base para se produzir o texto grego, que eu estou usando para depois fazer a tradução para o português, palavra por palavra. Eu trago comigo aqui também o texto de Westcott Hort. Aqui você encontra o texto de Westcott Hort, 1881, é um manuscrito padrão igual a NA, igual o texto da Nestle, só que aqui é um texto produzido antes. O texto da NA, que você vê aqui, olha, o texto da Nestle Aland, ele é um texto que você quer fazer uma Bíblia, quer traduzir de Mateus até Apocalipse, vem para esse texto. É um texto padrão. É daqui que você vai tirar. E ele foi baseado em todo aquele monte de manuscritos, aquele aparato crítico que eu acabei de mostrar. Então você tem aqui o texto totalmente grego da NA, que é uma atualização em cima do texto de Westcott Hort de 1881. Então aqui no século XIX, o texto da NA já entrando no século XX, teve várias atualizações, tá bem? E você pode observar que o texto de Westcott Hort, ele foi traduzido na Kingdom Interlinear Translation, que pode ser encontrado no jw.org, inclusive esteve nas mãos da Watchtower durante muito tempo. Hoje não está em formato em domínio público, mas já foi uma obra que para alguém consultar deveria então acessar
ou pedir permissão, até mesmo entrar em contato com a Associação Torre de Vigia, né? No caso, hoje não, você tem o texto lá de bandeja, pode copiar, pode fazer o que quiser copiar, desde que com responsabilidade, porque é algo sagrado. Você tem o texto da Bíblia, todo traduzido aqui. Infelizmente, o texto do Novo Testamento está traduzido somente para o inglês, palavra por palavra. É por isso que eu vi a necessidade de produzir uma interlinear, e estou nesse projeto. Demanda muito tempo, energia, muito cansativo, exige dedicação, mas é realmente algo gratificante saber que a gente está fazendo um trabalho que pode beneficiar muitas pessoas. Você vai ver que ele vai ter notas explicativas, enfim, o que você pode fazer? Contribuir, ajudar nessa obra, porque eu estou fazendo praticamente só, mas tem algumas pessoas que estão me ajudando à medida que eles vão fazendo aulas no nível mais avançado. Eles vão participando comigo em ajudar na tradução desse texto, apenas como apoio, né, para a leitura, e a gente vai consultando as obras de referência e o aparato crítico. Em textos que são mais complexos, eu tenho que me deter mais, preciso de mais material, então eu tenho aqui várias fontes que eu estou consultando, inclusive a Editio Crítica Maior, que é uma outra área, no caso um outro texto, também semelhante ao NA 28 e 29, está na sua 29ª edição. E também o Westcott Hort é um texto padrão, a Editio Crítica Maior, que usa outra abordagem de manuscritologia, que é a abordagem genealógica, hoje com o uso de computadores, e ela tem uma novidade muito pertinente, que é a consulta a textos que foram inclusive encontrados fora da Bíblia, que são os chamados, é a chamada evidência externa, onde você pega, por exemplo, digamos que você encontre um texto em grego, lá dos dias de Irineu, que viveu no século II ali, né, no início do ano 200 e alguma coisa, então no final do ano 190, por exemplo, aí você encontra alguma coisa escrita por Irineu, falando, por exemplo, de Marcos capítulo 4. Então, no caso aqui, você vai ver que é consultado também esses textos que são de fora da Bíblia para se analisar como que está o texto padrão, e aí é feito a mudança necessária para se chegar ao manuscrito original, como que provavelmente era a leitura original. É o que acontece aqui na minha interlinear. Textos que são considerados espúrios, interpolações, vão ser removidos. Textos que a gente sabe como o Pericope da Adúltera, que não é de Deus, nem veio da palavra de Deus, mas foram escritos posteriores, foram enxertos, né, espúrios, foram textos interpolados, não faziam parte do cânon das Escrituras Sagradas, certamente serão eliminados, como tem feito de uma maneira elogiável a tradução do Novo Mundo da Bíblia, usada pelas Testemunhas de Jeová, e que é encontrado no site jw.org. Então, realmente, é muito importante esse trabalho. Se você quiser contribuir com o Novo Testamento interlinear grego-português, que está em andamento, você pode fazê-lo consultando, então, o link abaixo, observando como que você pode ajudar de alguma forma. E nós estamos aí para continuar com esse trabalho a todo vapor, ajudar as pessoas a ter uma tradução da Bíblia que realmente é de confiança, e para você conferir com a sua versão preferida da Bíblia. Caso você queira aprender os idiomas da Bíblia, eu leciono grego koinei clássico para leitura e também para a parte semântica, análise sintática, manuscritologia, a crítica textual. E o que você precisar nesse assunto, há um material farto, vídeos produzidos exclusivamente para as aulas, e espero que você possa também participar com outros, aulas em grupo, aulas também mais individualizadas. Obrigado pela atenção e um abraço a todos e até a próxima.